Hoje o nosso programa vai tratar de um assunto e de uma área da medicina que está em alta no Brasil. Cada vez mais falando desse assunto, gerando cada vez mais curiosidade e que o público de 30 e tantos anos querem muito saber. Exatamente. Então você que acabou de chegar aqui nesse episódio, ativa as notificações, se inscreve no canal, dá o seu like para que mais pessoas consigam assistir esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser incrível para você e para muita gente. Então a gente vai falar sobre nutrologia, que é uma área da medicina que existe, é uma especialidade que só existe no Brasil. Tenho quase certeza dessa informação. Mas a gente vai conferir logo mais com o nosso convidado. E hoje, esse convidado é muito especial para mim, porque antes dele se tornar médico, ele era dentista e nós nos formamos juntos. Fazia 15 anos que a gente não se encontrava e eu fiz questão de trazer ele por todo o trabalho que ele presta aqui em Fortaleza. É um profissional renomado, muito estudioso, eu tenho certeza que vai ajudar muito aí na nossa entrevista, que é o Dr. Arthur Carvalho. E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra, satisfação enorme participar aqui com vocês. 15 anos, hein, Anísio? Estamos ficando velho, amigo. Não, nem tanto, calma. Menos. Aqui o programa é 30 e tantos anos, eu já tô na faixa, já chegando nos 40, então eu tô aqui Ainda tá quase nos que na 30. cota. Tá na faixa. Mas é a quase na partir cota. dos 30. Então, tá ótimo, a partir dos 30 tá ótimo, eu me encaixo aqui perfeitamente, tá? Sim, de acordo com os meus entrevistados aqui, a nutrologia realmente está em ascensão, tá? E já tem um certo tempo. Então, a nutrologia é fantástica, a gente vai discutir aqui algumas coisas. Ela tem suas especificidades, tem as suas polêmicas, né? Que também é um assunto legal para a gente tratar aqui. Sim. São vários assuntos bacanas, tá? Então, eu fico aqui muito satisfeito de estar participando desse programa. Quero aqui tentar desmistificar, se é que a gente vai conseguir, né? Porque são assuntos muito abrangentes. Mas eu acho legal aqui na faixa dos 30 e tantos anos a gente discutir. Tem muita coisa boa para a gente ver aqui. Arthur, tem uma frase que fala assim, você envelhece porque perde hormônio, ou você perde hormônio porque você envelhece, né? Esse é um questionamento, né, que a gente, quando está ali a partir dos 35, nossa queda hormonal começa, de fato, a ficar significativa, principalmente para as mulheres, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse questionamento. Sim. Na verdade, o que o paciente comum, né, ele precisa entender é que tudo é cíclico, certo? Em alguns pontos, dependendo do sexo, né, ou masculino ou feminino, o fato do envelhecimento surgir pode sim acarretar uma deficiência hormonal. Isso é fato. Mas em outros questionamentos, por exemplo, a pessoa pode ter os seus hormônios reduzidos simplesmente porque não pratica um exercício físico, ou porque não come determinados nutrientes, ou porque não pratica musculação. Então, o que precisa entender é o ponto central. Não é porque eu, Arthur, por exemplo, vou envelhecer que todos os meus hormônios vão ficar deficitários, por exemplo. Se isso acontecer, e é comum nas meninas, né? Meninas, mulheres, estrogênio, progesterona, né? Eles vão caindo sim de acordo com a idade, porque existe uma coisa chamada falência ovariana. Né? É quando os ovários, obviamente, né, nas mulheres, claro, eles começam a perder produtividade. E aí sim, algumas meninas, mulheres, né, sempre meninas e mulheres, a gente não vai para essa faixa de idoso, né, e tal. Normalmente elas perdem, por exemplo, libido, capacidade de manter a estrutura muscular, ganhar músculos então nem se fala. Então, porque assim, é um tema que também é polêmico, né, hoje ter ou não ter músculos, poder usar ou não o hormônio para adquirir músculos. Então, assim, espero que a gente também passe por esses temas. Que é importante. É, bastante importante. Então, assim, eu tô aqui para tentar um pouco desmistificar. É claro que tem muita coisa que vai ser o Arthur dizendo, né? Eu não sou uma entidade, né? É o que eu costumo aplicar na minha rotina médica. Mas sim, é verdade, Anísia. Mas eu te digo que é verdade as duas sentenças. Você pode ter os seus hormônios reduzidos e ter um processo de envelhecimento acelerado, como você pode envelhecer, normalmente com saúde, inclusive, e perder um pouco desses hormônios. Aí é que tá. O que é que a gente vai fazer com cada uma dessas sentenças, né? Como a gente pode tratar, de acordo com os conselhos, né, com as sociedades médicas, até onde essa minha atuação é possível, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, né? Então, inclusive isso é uma coisa muito discutida na medicina. Qual é o meu limite? Até onde eu posso prescrever um hormônio, por exemplo? Até que ponto prescrever esse hormônio é benéfico ou não? Né? Porque a gente sabe que, isso é importantíssimo falar,
a diferença do medicamento para o veneno é só a dose. Então, se a gente tiver consciência do tanto que a gente precisa, até que ponto você se beneficia disso, né, em saúde, né, no esporte, na tua qualidade de vida, é aí onde a gente tem que começar a trilhar nosso caminho. Olha só, eu lembro que antes da nutrologia aparecer realmente com força aqui no Brasil, era muito comum o hormônio estar relacionado o termo reposição hormonal a mulheres e não a homens. Então, antes da gente passar para essa parte, questão de esporte, de músculo e tudo mais, existe a indicação de reposição hormonal para homens, independente da questão realmente estética ali, a partir de que momento ou quais sintomas o homem pode procurar. Porque a mulher a gente normalmente associa a reposição hormonal com a menopausa, né? E como que seria no homem? Isso também é um tema que ainda está sendo mais estruturado do que o que era antes. Porque o que é que a gente percebe? Tá? Eu vou tentar contextualizar o geral, né? O global. É assim, para que eu possa prescrever, por exemplo, testosterona no homem, claro, o nosso hormônio mais importante, eu preciso ter critérios específicos. Esses critérios são critérios, às vezes, subjetivos e, às vezes, são critérios laboratoriais. Então, hoje, a endocrinologia, as sociedades médicas indicam que você deve prescrever, por exemplo, a testosterona, o principal deles, se você tiver critérios laboratoriais definidos. Então, eu preciso ter pouco hormônio no exame de sangue e ainda preciso ter outros critérios subjetivos. Cansaço, apatia, ganho de gordura, perda de massa muscular, sonolência excessiva, incapacidade produtiva, queda de libido. Então, tudo isso precisaria estar associado a um exame laboratorial específico abaixo do valor de referência. Mas isso é muito difícil, né? Olha o tanto de critério que eu preciso preencher para te tratar, por exemplo, se fosse você o caso. Então, o que é que hoje a gente está discutindo um pouco mais, tá? Na ciência, na endocrinologia, nas sociedades? É que assim, eu tenho vários critérios considerados subjetivos, que são todos esses que eu citei, mas eu tenho um exame limítrofe. Então, supondo que o paciente esteja um ponto acima do valor de referência, que seria o valor mínimo. E aí, eu posso tratar ou não posso tratar? Então, isso está sendo muito questionado hoje em dia. Então, hoje a gente vai em palestras ao redor do país de vários coordenadores técnicos, de vários centros de saúde, que eles instituem, sim, o tratamento. Então, eu posso prescrever, né? Assim, claro que com salvo-conduto aí de alguma coisa, né? Eu posso prescrever, sim, a testosterona com esse fim. Eu posso repor. Porque o que é que a gente sabe hoje? Que se eu repuser essa testosterona de forma terapêutica, quer dizer, dentro dos princípios medicamentosos, eu consigo tratar. Eu consigo fazer você sair dos critérios subjetivos. Você tem uma produtividade acelerada, você tem uma melhora de libido, você começa a ter um pouco mais de facilidade de ganhar massa muscular. Isso faz parte da terapia hormonal, entendeu? Então, o que é que a gente tenta sempre? Desmistificar. Porque tu se imagina, tu como profissional médico, né? Aí vamos lá, vamos supor que você atende o paciente com todas as queixas de hipogonadismo, que é uma deficiência de testosterona no caso do sexo masculino. Você vê que o paciente está precisando de ajuda, você vê que aquele paciente está sofrendo algo, está sofrendo um relacionamento, não consegue mais praticar esportes, que era uma coisa que ele já vinha fazendo há muito tempo, começou a ganhar peso, né? Você vê toda aquela dificuldade. Será que não vale a pena fazer uma terapêutica responsável para esse paciente? Né? Então você recebe aquele paciente, você acaba... Eu, por exemplo, né? Eu tenho muita empatia, então eu acabo tomando as dores do paciente. Cara, eu vou te ajudar. Vamos fazer assim, porque assim é terapia, assim é terapêutico. Só que isso se confunde, né, com aquela história de bomba, né? Ai, é anabolizante e tal. Entendam, o termo anabolizante nada mais é do que... um anabolismo. Anabolismo nada mais é do que um aumento de alguma coisa. E no caso dos homens é um anabolismo muscular. Só que hoje a gente sabe que quanto mais músculo, mais vida. Olha que coisa interessante. A gente vê aquele velhinho, né, hoje, sexo masculino, né, especificamente, ele não levanta da cadeira sozinho, ele não toma banho sozinho, ele não dirige mais, ele não consegue tirar algo do chão, colocar na prateleira. E aí você faz vamos dizer assim, uma investigação, e a gente vê que ele
não tem mais testosterona ou quase nada, ele não tem mais massa muscular, a produtividade dele é muito pequena. E a gente sabe que quando a gente repõe a testosterona, até para o paciente que não treina, tá certo? Ele acaba ganhando músculos sem treinar. Olha que coisa interessante. Então, assim, é um forte aliado, né? É uma arma, né? E às vezes a gente alia o crescimento muscular, o músculo, à estética. Sim. Quando na verdade isso aí é questão de saúde. Exato. Né? Para uma Perfeito. pessoa de terceira idade, ela conseguir se locomover, ela conseguir ter qualidade de vida, não sentir dor, conseguir continuar sendo ativo, né, no seu dia a dia. Então, assim, vai além da estética. Claro, com certeza. Mas aí entrando nessa questão da estética, existe um limite da idade? Porque, por exemplo, o adolescente, ele hoje não, acho que sempre foi muito ansioso, né, para tudo na vida. Então, vamos supor, um rapaz de 16, 17, 18 anos, que entrou ali na academia, ele quer magro, e ele quer ficar no shape, quer ficar forte. Se ele tiver um acompanhamento médico, ele pode fazer esse acompanhamento hormonal ou existe um limite? Não, ele já é jovem demais e realmente não pode. Sim. Essa é uma pergunta interessante e é uma pergunta polêmica, inclusive. E eu acho que é bem interessante a gente tentar fazer o mais aprofundado possível. O Conselho de Medicina, ele, vamos dizer assim, argumentou a favor da não prescrição, e ele deixou inclusive em nota, né, que a gente não pode prescrever para fins estéticos. E eu concordo plenamente. Porque, citando um exemplo como que você acabou de me passar, um paciente com 18 anos, quase está na sua fase definida hormonal e de crescimento. E aí ele chega em um profissional que ele tenta ao máximo convencer o profissional de que ele deve usar testosterona, por motivos específicos. Aí o que acontece? Você pode pausar até o crescimento desse paciente, então você pode fazer com que ele tenha eventos cardiovasculares no futuro. Porque o que a gente sabe? Até os 18, 19, 21 anos, o crescimento ele é dependente um pouquinho ainda da, vamos dizer assim, liberação da testosterona no organismo. Então esse paciente não, tá? Esse paciente no meu consultório eu não recomendo fazer nenhum tipo de reposição hormonal. Agora, vamos a um outro ponto. Esse paciente com 18 anos, que é hipogonádico, quer dizer, que ele não produz a própria testosterona dele, muito provavelmente ele vai se beneficiar da reposição de testosterona também na questão esportiva. Então sim, a estética pode favorecer. Mas eu te confesso que esse tipo de paciente ele não chega tanto ao meu consultório, não, tá? Deve ser uma exceção, né? Um rapaz de 18 anos com... São exceções. Já atendi pacientes, inclusive, já atendi pacientes, inclusive, emancipados, que tinham corpos, extremamente emagrecidos, aquele pectus escavato, né, que é aquele peito bem magro, assim, e que o sonho dele era pesar o que o colega pesava, por exemplo. O objetivo aí não era ser Schwarzenegger, como eu digo no consultório, né? O objetivo é ganhar um pouco de massa muscular, né? Para ter um aspecto um pouco mais saudável de acordo com o que ele buscava. Sim, paciente emancipado, com 17 anos, aí termo de referência, termo de consentimento e tudo, e aí sim pode, entre muitas aspas, se é que você me entende, fazer um acompanhamento hormonal. Mas entendam, o acompanhamento hormonal, ele também tem conceitos e critérios para ser utilizados. Então, a testosterona pode variar entre 270, dependendo dos valores de referência, até 900. Então, a gente tenta, para que aquele paciente possa obter o melhor, que deixe no valor superior. Pelo menos isso. E dá para fazer isso, né? Para isso que existe exame de sangue, para a gente ir checando, entendeu? Então, para esse fim, é até interessante. Mas exclusivamente para estética, não. Aí realmente eu não recomendo, tá? Por isso, né, e por muitos outros motivos, que as sociedades se reuniram para meio que barrar esse crescimento tão, vamos dizer assim, explosivo. Porque o que estava acontecendo? As pessoas estavam dizendo que a testosterona é a melhor coisa do mundo, né? E que você pode usar a testosterona para inúmeros fins. E estavam dando cursos e cursos e cursos de... Isso não pode, entendeu? Então, assim, isso é uma ilusão. Essa ilusão, ela precisa ser vetada mesmo. E aí sim, eu acredito que o conselho esteja agindo de forma precisa. Os abusos, eles vão ocorrer, independente se vai ser lá no consultório ou se vai ser na rua, porque o acesso é muito fácil, tá? Então vamos bloquear, né? Pelo menos o do consultório, né?
Então vamos deixar todo mundo dentro do mesmo padrão para que a gente não aplique o que é aplicado nas ruas e nas academias, né, de forma abusiva. Essa é a grande preocupação dos conselhos. Mas aí o que é aplicado na rua de forma clandestina, ou até mesmo na academia, Sim. é o mesmo hormônio que a gente consegue comprar na farmácia com a receita? Não. É assim, quando a gente cita testosterona, a gente está englobando uma série de formulações, tá? A testosterona, sim, ela é uma base para os atletas do fisiculturismo, bodybuilding, eles ganharem bastante estrutura muscular. Mas nós temos, sim, alguns tipos de testosterona que são permitidos, por assim dizer, com prescrição médica em farmácias ou de manipulação ou farmácias de grande rede, tá? Mas realmente no fisiculturismo, né, no mundo anabólico aí, né, irregular ou desregrado, não, existem outras formulações que o Brasil não permite. E aí a gente tem um vizinho que permite tudo, né, que é o Paraguai. E lá é permitido a comercialização, a fabricação, e aí por meio do contrabando entra, assim, pelas nossas fronteiras. E aí, claro, obviamente não é difícil de encontrar, tá? Então, assim, o perigo disso é quem produziu, né? Quanto de dose tem ali? Como é que eu vou conseguir classificar um medicamento que não tem a vigilância sanitária, que não tem os controles, né? Então não é legal essa via. Mas para evoluir no bodybuilding, sim. Se ficar dependente só do que é produzido no Brasil, obviamente você não vai conquistar um pódio aí onde você quer, entendeu? Então esse é o risco. Então existe sim tipos de testosterona para serem prescritos, com terapêutica, né? E existe o tipo que eu chamo de mercado paralelo, algumas pessoas chamam de mercado underground, né? É como se fosse o mercado do subterrâneo, né? Em que se consegue ali nas academias, infelizmente alguns instrutores, né? E assim, isso não vai deixar de existir, sabe? Isso não vai deixar de existir. O conselho só está tentando deixar os deles protegidos, né? Assim, quem são? Os médicos, né? Sim. Então, poxa, vamos regular, né? Vamos fazer um negócio bacana para todo mundo poder trabalhar dentro de uma perspectiva ética, porque fora isso, aí a gente não tem muito mais o que fazer. Né? Eu sei que há pouco tempo, uma determinada marca que vende nas grandes redes saiu de R$ 35 para 200 e alguma coisa. Isso é por conta da demanda que está muito grande? Você acredita que seja por conta disso? Eu acredito que pode ter sido um mix disso, né? Realmente, a EMS, né, é uma empresa que fabrica um tipo de testosterona que muita gente conhece, que é o Deposteron, que nada mais é do que o cipionato de testosterona, a formulação, tá? E ela é detentora dessa patente aqui, então ela fabrica cipionato de testosterona. Empresas de manipulação também podem fabricar, mas em larga escala quem faz é a EMS. Então a EMS estava sofrendo um pouco de pressão de algumas entidades. Olha, a venda está desenfreada, né? Exatamente por isso, porque não existia, entre aspas, né? Regulamentação. E aí a AMS acabou, né, passando por um consenso de subir os valores para reduzir um pouco o acesso. Você acaba conseguindo uma redução do acesso, sim. Mas eu acredito que, em parte, também teve uma jogada comercial, né? Porque a época que isso foi aprovado, o aumento dos medicamentos ele sofre algumas regulações. A empresa não pode sozinha subir o valor inadvertidamente. Então houve um consenso entre os conselhos de farmácia e medicina, subiram o valor. Ok, beleza, legal. Mas por que eles conseguiram isso também? Porque a grande rival de marca, que agora quem produz é a Aspen, né, uma empresa enorme, era a Durateston, que é um blend, é um mix de testosteronas. Então a Durateston estava fora do mercado. E aí a Deposteron meio que aproveitou, entre aspas, assim eu acredito, a empresa, para subir os valores e também agradar os conselhos. Né? Mas aí a Aspen, que é essa empresa concorrente, para esse tipo de produto, voltou ao mercado. E agora nós temos um abismo. Nós temos ainda continua mais acessível e uma testosterona muito mais acessível, que custa ali por unidade 14, 15 reais, enquanto a Deposteron, que é essa da polêmica de ter subido 4,5 vezes o valor, ela continua 4,5 vezes mais caro, entendeu? Então, ainda continua tendo um acesso fácil. Então assim, foi uma jogada que momentaneamente até pode ter servido, mas ninguém viu o outro lado. Hoje a gente tem em ascensão pacientes transexuais, e eles são dependentes da testosterona, tal qual um hipogonádico. E eles também passaram por grandes problemas e ainda estão passando grandes problemas, porque o acesso à medicação se tornou muito mais caro. Então, assim,
uma minoria, né, que já era oprimida, agora está sendo mais oprimida financeiramente ainda. Sim. Então, assim, é uma jogada comercial que eu achei abusiva. Tá? Eu acho que não precisava realmente disso. Então, a gente vê, infelizmente, pacientes, não todos, óbvio, a gente não pode generalizar, mas o paciente transexual, às vezes, ele tem nível social e financeiro, às vezes, um pouco mais baixo, né? E o acesso a esse tipo de medicamento ficou praticamente impossível para eles. E aí, o que é que acabou acontecendo com eles? O que ninguém quer. O mercado paralelo invade de novo. Aí ele vai, por não estar conseguindo comprar com a receita do médico que faz o acompanhamento dele, por ser extremamente caro para ele, ela, né, dependendo do gênero, e ele vai para o Paraguai, compra do Paraguai, aí já não sabe mais o que está usando, entendeu? Aí a questão do risco de saúde aumenta muito, né? Aumenta mais, né? Então, assim, vamos regulamentar, mas vamos deixar acessível, pelo menos, entendeu? Porque, assim, se a gente contar com o uso responsável, a gente consegue fazer uma prescrição de uma droga, uma Durateston, uma Deposteron para o hipogonádico, para aquele paciente que, respeitando todos os critérios, ele vai ter o benefício do uso do medicamento. Então, assim, a gente acabou segregando uma minoria que já era segregada. Então, a gente deixou essa segregação ainda maior. A gente está criando um abismo entre essa minoria, por exemplo. Claro que eu estou falando exclusivamente disso porque é da minha rotina. Então, eu faço acompanhamento, já fiz acompanhamento de pacientes que fazem a mudança de sexo. Isso é complexo. Psicologicamente falando, é muito delicado, entendeu? Então a gente acha que está cobrindo um santo, está descobrindo o outro, né? Então, assim, vamos tentar equilibrar um pouco essa balança, tá? Nem tudo vai ser usado como abuso. Tem gente que consegue prescrever, né? Assim, eu me incluo, né? Com responsabilidade, entende? E, Arthur, quando a gente fala do atleta amador, né? Que somos nós, que treinamos ali uma quantidade de vezes considerável na semana, que faz uma dieta. Como que a nutrologia pode favorecer os treinos, a questão muscular dessa pessoa? Porque assim, na minha roda de conversa com as amigas, a gente questiona, né? Porque muita gente gosta de usar, fala mesmo que usa, e outras pessoas têm medo, não querem usar. E a gente até brinca que assim, frango com batata doce não vai ser o suficiente para te fazer ter um shape definido, né? Conta um pouquinho assim pra gente sobre essa sua vivência do consultório, porque eu acho que isso é um tema que aqui em Fortaleza especificamente eu vejo muita gente usando. Sim, tem bastante. Ainda existe uma penumbra, né? Tanto dos conselhos quanto das sociedades em relação ao uso de alguns hormônios. O que hoje a gente tem é que não deve ser utilizado. Mas esse bloqueio, eu acho ele um bloqueio muito, vamos dizer assim, muito agressivo, né? Porque assim, vamos lá, veja a diferença entre dois tipos de tratamento hormonais para a mesma paciente. Então vamos lá, vamos pegar a Maria. A Maria chega na academia, né? Ela vai lá no instrutor da academia, né? O coach, né? Tal. Ela fala assim, coach, é o seguinte, eu já como frango e batata doce já tem 2 anos. E eu não consigo sair daqui. Mas eu queria sair daqui. Aí ele fala assim, é muito fácil. Né? Entendam, educadores físicos, né? Não são todos que fazem isso. Inclusive eu tenho parceiros educadores físicos, meus pacientes, que, poxa, eles são incríveis nesse sentido. Mas tem um instrutor lá que ele quer de alguma forma burlar alguma coisa. Aí ele fala assim, eu tenho um contato. Tá aqui. Alguns têm com eles. Usa isso aqui, experimenta. Então, assim, infelizmente isso acontece. E vai continuar acontecendo, entende, Anísia? Então, veja a diferença da Maria que entrou nesse contexto. Qual foi o exame de sangue que ela fez? Ela fez ultrassonografia transvaginal? Ela está fazendo acompanhamento ginecológico? Como estão os ovários dessa paciente? Já estão em falência? Será que ela tem uma dieta para continuar evoluindo? Será que o treino dela tá bom? São muitos questionamentos, não são? Sim. Infelizmente, talvez aquele instrutor não saiba nem o que está acontecendo com ela. Aí as pessoas acham que... É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Aí as pessoas acham que aquele medicamento específico vai ser a muleta que ela precisa, né? E na verdade não é assim. Agora vamos a Maria, que ao invés de fazer isso, foi lá no consultório médico. Precisa ser o meu, qualquer médico responsável. Ela foi lá e ela levou os exames de sangue
ela levou a ultrassonografia da tireoide, ela levou as ultrassonografias transvaginais, levou a mamografia dela, e se precisar de mais alguma coisa, o médico vai lá e pede. Opa, já está começando diferente, não tá? Tá. A gente já está, pelo menos, tentando objetivar um tratamento, sabendo que não existe uma doença de base, né? Que não existe ali um cisto ovariano, que não existe qualquer outra disfunção de tireoide, disfunções de hipófise. Então, um médico preparado, obviamente, né? Eu não estou citando um despreparado, que aí o despreparado, às vezes, pode ser tão ruim quanto o instrutor da academia. E isso existe em todas as profissões, tá? E aí, esse paciente chega. E aí, qual é a função do nutrólogo? Ou qual deveria, né? Vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Antes de qualquer coisa, por que tu veio aqui? Não, porque eu realmente não consigo evoluir e eu gostaria muito de ter menos celulite, eu gostaria de competir a nível amador no CrossFit, por exemplo, e tal. E você escuta, e você vai tirando daquilo, aquela nossa anamnese, né? Básica, por mais básica que seja. E você extrai, e vai extraindo. Aí sabe o que é que às vezes a gente descobre? Que a Maria fuma, que a Maria usa droga, que a Maria vai treinar 3 vezes por semana, que a Maria nunca foi no nutricionista. Ela não sabe o que é que ela tem que comer. Uhum. A Maria começou a treinar só tem 1 mês, mas ela disse que era 2 para o instrutor. Anos. Olha a discrepância que existe. Então a gente consegue, assim, trazer o paciente para um nível de realidade. Uhum. E às vezes o que é que a gente faz é só assim, Maria, desculpa, mas tu não acha que tu não está dando um passo maior do que as tuas pernas, não? Porque olha o tantão de coisa que eu te disse que tu está fazendo errado. Vamos corrigir isso. E aí o tratamento ganha muita notoriedade. Sim. É por isso que a gente vê uma discrepância enorme. Aí, às vezes, eu recebo esse tipo de paciente, nossos colegas, a gente sabe, né? Eu recebo pacientes da odontologia, amigos meus médicos, família, e a gente tem que fazer a mesma coisa, tu entende, Anísia? Precisa ter critério para fazer isso. Sim. A gente não pode só simplesmente descarregar um montão de medicamento que a gente queria, vomitar isso na frente do paciente e fazer assim, faz. Você precisa tirar a dúvida desse paciente, você precisa dizer quais são os efeitos colaterais. Eu não sou contra o uso hormonal, absolutamente não. Mas existe o uso responsável, terapêutico, ligado diretamente a fatores específicos e existe o abuso. Eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, certo? Eu trabalho com harmonização facial desde 2016. Então, foi antes do boom da harmonização facial para a odontologia. Então, era no período que justamente quando a gente ia para as aulas, a gente tentava entender o porquê do dentista estar fazendo alguns procedimentos, inclusive como a toxina botulínica, o Botox. Por quê? Porque o dentista ele poderia tratar a parte funcional, a questão do bruxismo, dores, e quando você segue o caminho, o fluxo da dor, por exemplo, para tratar uma cefaleia com toxina, muitas vezes tem que aplicar no músculo frontal. Então o Botox, para quem não sabe, a toxina botulínica, é um remédio que ele não foi desenvolvido para fins estéticos, né? Então, quando a gente trata a dor, a musculatura do paciente naqueles pontos de aplicação, um dos efeitos que vem com esse relaxamento muscular é a diminuição de rugas, que o paciente deixa de contrair mais a musculatura. Então, o que acontece? Se o dentista ele poderia fazer o tratamento funcional aplicando na mesma musculatura e tinha o benefício estético, por que não fazer a aplicação puramente estética, que é o mesmo produto, nos mesmos pontos, enfim. Então isso foi fazendo com que a odontologia fosse crescendo e o paciente ele pudesse ser atendido pelo dentista, não só buscando tratar uma dor. Olha, eu quero vir para você porque eu quero tirar essa ruga daqui. Então ele já tinha capacidade de fazer e nós ganhamos mercado sobre isso. Quando a gente pensa, eu vou falar como paciente, sim. Quando eu fui no nutrólogo a primeira vez, eu queria ter um emagrecimento que eu não estava conseguindo mais ter só com acompanhamento do nutricionista. Então, eu notava que quando eu fiz a minha primeira dieta com 22 anos, eu tive um resultado com personal nutricionista sensacional. Com 28, já não estava conseguindo a mesma coisa. Aí eu parei para pensar, tem alguma coisa errada. Eu estou com mais indisposição para poder me levantar, mas não foi a indisposição que me fez buscar o nutrólogo. Sim. Era literalmente falar assim, eu acho que tem alguma coisa errada porque eu estou indo para a academia, fazendo a mesma dieta e não estou tendo efeito. Então, eu como leigo, como paciente, eu fui querer um tratamento com o nutrólogo, que foi um tratamento hormonal,
para poder ter esse benefício. Então, como que é a linha tênue daí? Porque por mais que o paciente chegue dizendo assim, olha, eu quero ter esse tratamento, como que você dosa? Porque, ao meu ver, não é um tratamento, eu não acredito que seja um tratamento puramente estético, apesar do paciente, às vezes, querer por isso. Né? Eu acho que para a medicina, para a nutrologia, é muito complicado, porque você sempre consegue encaixar numa área funcional, como você tem falado. É uma comparação interessante, porque eu acredito que hoje o que a gente está presenciando em relação aos conselhos talvez seja exatamente o que aconteceu com o Botox. Muito provavelmente. Primeiro se limita, né? Uhum. Aí, a limitação objetiva gera discussão. Aí a discussão pode gerar exatamente o que aconteceu entre as duas carreiras. A dermatologia era sempre a detentora dos procedimentos estéticos e tudo mais. Por isso que existia, talvez, né? Eu não estou mais na odontologia, lógico, né? Mas existia esse embate, né? Ai, a estética na odontologia, na face, pode, não pode, tá tomando a área da dermatologia, né? E hoje a gente sabe que todo mundo convive bem. Uhum. A maioria. Sim. Né? Então, assim, me parece que houve, apesar de um bloqueio inicial depois, né? Isso foi negociado algumas vezes, né, entre os conselhos. Então, isso muito provavelmente vai ser o que vai acontecer com o uso hormonal. A gente não sabe quando, mas toda essa atuação gerou isso. Tá? Então, em relação a esse primeiro ponto, eu acho que é uma referência bem interessante. E é exatamente o que eu percebo hoje. Discussão vai gerar em algum momento resolução. Então a gente está esperando isso. E a gente sabe já dos inúmeros benefícios do uso da testosterona na psiquiatria, na endocrinologia, na medicina do esporte e uma série de outros eventos. Tá? Então, sim, nesse ponto aí a gente meio que concorda juntos. Em relação a usar ou não usar, quando usar, quanto usar, isso é muito relativo. Porque o que, para mim, pode preencher critérios em alguns pontos, para outros colegas pode não preencher. A dose que eu usaria, por exemplo, a testosterona é mais famosinha, né? Então vamos tratar sempre como se fosse testosterona, tá? A dose que eu prescrevo pode não ser a dose que o colega prescreve. Então a gente tem a andrologia, a gente tem a urologia, a gente tem a nutrologia, a gente tem a medicina do esporte, a endocrinologia. Então tem muita gente para prescrever. Se você sempre se basear no que é permitido, provavelmente você não vai errar, né? E se errar, você errou dentro dos critérios. Então o que é que eu percebo? Que algumas pessoas, às vezes, chegam ao consultório, talvez muito com o que tu vivenciou. Doutor, tá aqui. 132 exames que o senhor pediu para mim. Tem que ter alguma coisa aí. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Veja número a número, né? E tu acredita que às vezes não está lá? Esse resultado... Às vezes é um estilo de vida, né? Exatamente. Aquele paciente dorme mal. Vamos falar dos 30 e tantos, né? Não consegue gerenciar bem seu estresse. Perfeito. Vamos falar dos 30 e tantos. A tua época econômica agora, nos teus 30 e tantos, é mais frenética ou menos frenética do que com 20 e tantos? Com muito mais responsabilidade. Muito mais. Entendeu? Então esse é um ponto que a gente, com os 30 e tantos ainda que temos, a gente tem que explicar. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Ai, Arthur, mas quando eu tinha 22, eu ganhava músculo e perdia gordura. Pois é, tu tinha 22. O que é que tu fazia com os teus 22 anos? Tu tinha pressão, a carga de trabalho que tu tem hoje? Tu tinha filho para criar? Tu tinha boleto de financiamento para pagar? Tu tinha que dar hora de trabalho 16 horas consecutivas? Tu trabalhava sábado e domingo, como a gente às vezes ainda trabalha? Ah, não, Arthur, é verdade, eu não fazia isso não. Opa, então você precisa entender que a ascensão ou a queda dos hormônios e da sua produtividade, ela pode estar muito mais relacionada ao seu comportamento. Será que tu não parou de treinar o tanto que tu deveria ter treinado quando tu começou a trabalhar? Quando tu começou a estagiar na faculdade? Será que tu não começou a comer mais fast food porque não tinha mais tempo? Será que tu parou de tomar as vitaminas que a tua mãe te pedia para tomar? Acontece, não acontece? Sim. Não estou dizendo que é para todo mundo, né? Então as pessoas acabam chegando com essa falsa ilusão de que, aliás, ilusão e falsa já é meio a mesma coisa, né? Mas chega com essa ilusão de que ali vai estar escrito o que é que ela tem. Arthur, tá aqui, acha. Não é possível.
Aí eu começo a desmistificar um pouco disso. Muitas vezes eu começo a consulta sem olhar exame. Eu faço assim, vamos falar sobre isso aqui já já? Eu boto aqui do lado, tá? Quem é meu paciente está se, né? Vai entender o que eu estou falando. Traz lá, porque eu peço, um calhamaço de exames. O teu nutrólogo com certeza te pediu um montão de exames. Sim. A ideia de fazer esse montão de exames não é para dizer que a gente é melhor ou pior do que o médico clínico, não. É porque a gente estuda para conseguir tirar desses exames mais evidência. Só que eu pego aquele almanaque legal, né, e deixo aqui do lado. Vamos conversar. O que está acontecendo contigo? Às vezes eu brinco dizendo que eu deveria estar na psiquiatria, talvez. Porque a conduta médica leva 15 minutos, quer dizer, o que eu acredito que sirva para o paciente, 45 minutos é a conversa. É incrível, cara. Então, assim, a gente conversa, troca uma ideia e pergunta. Eu acho que o mais importante, né, do trabalho com o nutrólogo é essa mudança do estilo de vida. Para que você consiga manter aquilo depois daquele tratamento. Perfeito. Chegou em outro ponto que a nutrologia precisa ser efusiva, eficiente. Ela fala assim, ok, chegou lá, vamos usar testosterona, vamos usar o que precisar usar, né? Progesterona, ocitocina e uma série de tibolona, gestrinona, tem muita coisa. Tu tem que ser um coach alimentar também para conseguir convencer aquele paciente a acreditar naquele tratamento. Porque eu acho também, com isso que o Anderson falou, que às vezes se você não está 100% consciente daquele processo que você quer passar, porque você pode, às vezes, procurar, não, porque eu quero emagrecer. Mas será que você está disposto a encarar de frente aquele tratamento? De seguir a dieta, de seguir uma boa qualidade de sono, de conseguir fazer o exercício físico tantas vezes por semana, apesar do meu cansaço? Então, é tudo isso, Até né? porque se o paciente fizer o uso da medicação, acredito eu que ele vai ter um resultado. Sim. Porém, se ele não mudar a rotina dele que está errada, ele vai ter um resultado menor do que ele teria se ele mudasse essa rotina, Sim. né? Com certeza absoluta. E é isso que eu sempre tento falar no consultório. É assim, o paciente chegou para mim a primeira vez. Arthur, olha, veja a minha testosterona. Ele já vem dizendo isso, né? Porque a gente tem informação, né? Sim. Ele já vem dizendo, olha, veja a minha testosterona, veja como está baixa. Eu falei, não, calma, vamos conversar, o que está acontecendo? Tu está precisando de quê? Eu muitas vezes, todos os dias, toda semana, todos os meses, eu viro a minha pastinha, onde eu faço as minhas anotações, e eu falo assim, tu tá treinando que horas? Né? Aí eu vou lá e escrevo, segunda, terça, parece atendimento de criança, né? Uhum. Que a gente vai na pediatria, né? Aí eu escrevo lá, segunda-feira, tu faz o quê? Né? Que horas tu vai treinar? Aí eu vou lá e anoto pra ele. Tu sabe o que ele acaba percebendo? Que ele treina muito menos do que achava que treinava. Tu entende? Então, assim, eu tô citando só um ponto, que seria, por exemplo, o treinamento, tá? Não deixe de beber final de semana. Perfeito. Né? Aí vamos lá, Aí tu, tá, no teu final de semana tu faz o quê? Ah, Arthur, meu churrasco com cerveja é sagrado. Eu falei, tá, tudo bem. Vida social, legal, isso ele tem. E aí, o que mais? Não, mas quinta-feira eu tomo um vinho com pizza. Eu falei, tá, aí domingo é o dia que eu fumo um charuto. Aí, tu entende? Então, assim, tem muitas outras situações que estão impedindo ele e ele acredita que aquilo não é o grande impedimento. Aí ele quer da testosterona as duas muletas. Uhum. Ele quer que a testosterona faça o que ele não está fazendo. E não funciona. E nem vai funcionar em nenhuma das vezes. Então lá, em partes, eu estou para ser acelerador e freio. Então assim, opa, tá precisando de ajuda, não tá? Vamos acelerar? Vamos. Vamos emagrecer? Vamos. Vamos perder gordura? Vamos. Só que parece que vicia, sabe? Porque às vezes eu brinco dizendo que é a minha lavagem cerebral, né? E que eu faço, tem que fazer isso por causa disso, o paciente sai com um montão de coisa anotada, né? Aí ele faz, aí o que acontece? Ele evolui. Por isso a nutrologia ganha fama, né? Uhum. Qual é teu nutrólogo, né? O que foi que tu fez, né? Que mágica é essa? Não tem nada de mágica, né? Ela decidiu realmente fazer o que tem que ser feito. E aí por isso que a gente tem que dizer assim, olha, você vai acelerar, mas depois vai ter que frear. Você não pode seguir uma sequência ad eternum, de abuso, não vai dar certo, entendeu? Então eu negocio o dia da bebida, eu negocio o tanto da bebida. Um equilíbrio, né? O equilíbrio disso, entendeu? Até para ser sustentável, né? Claro, porque depois, o hipogonádico não, né? O cara que não tem a sua própria produção de testosterona, aí sim, eu brinco até que ele vai usar testosterona até a missa de 7º dia, né? Porque ele não precisa parar, né? Ele está doente e a terapia qual é? Testosterona. É para isso que a testosterona está prescrita, né? É para isso que ela existe nas farmácias, tu compreende? Uhum. Então esse paciente sim, tudo bem. Mas é a nível terapêutico, tá? Mas o paciente que quer acelerar, aquele que você joga lá no limite superior, por exemplo.
A gente espera que ele tenha um excelente resultado e que depois a gente tire. Ó, tá bom, é daqui, tu tem que ser autossuficiente. Porque senão você vai ser, infelizmente, uma pessoa viciada. Vai ficar dependente de algum tipo de medicamento. E a gente sabe que a testosterona, em partes, pode fazer isso. Então eu sempre estou ali acelerando e freando, todo santo dia. Se você pensa que vai chegar lá no meu consultório, já sendo meu paciente, que eu vou aumentar as doses, isso não vai acontecer, entendeu? Então isso é o que eu, Arthur, considero como tratamento responsável. Existe o não responsável? Com certeza absoluta existe o não responsável. É aquele que faz assim, ó, vai usando. Depois a gente vê como é que fica. Normalmente isso não funciona tão bem. Normalmente isso vai gerar muito efeito colateral. Tem algumas coisas em relação a colateral, já falando um pouquinho, já querendo me meter, é que a gente sabe que o abuso de testosterona, parte dessa testosterona circulante, ela pode se ligar no músculo cardíaco. E o músculo cardíaco, ele é um músculo que não tem memória. O que é que isso significa? Que se ele aumentar, ele não volta. E se ele aumentar a um certo ponto, ele se torna patológico. E aí, aquela doença famosa chamada insuficiência cardíaca, que pode ser congestiva ou não, aí é uma outra conversa. Mas a insuficiência cardíaca é mais ou menos isso, é muito mais complexo do que isso, né? Os cardiologistas que me perdoem, mas é bem mais complexo do que isso. Mas nada mais é do que uma incapacidade muscular cardíaca, quer dizer, o músculo ficou grande. O que a gente acredita, né? Que o músculo grande ele é mais eficiente, né? Sim. Mas o coração não funciona desse jeito, tá? O músculo esquelético, sim, quanto maior, mais eficiente ele é, se você está buscando dele força e potência. Mas o coração não. Se ele crescer, normalmente ele não vai evoluir. E é o que normalmente mata atletas do bodybuilding. Todos os anos a gente vê 2, 3, 2, 3. Então, assim, será que o bodybuilding, do jeito que ele é, que a gente gosta de assistir lá no Mr. Olympia, saudável? Existe uma interrogação enorme em relação a isso. É claro que a maioria dos os profissionais do bodybuilding, ecocardiografia, eles têm acompanhamento cardiovascular e tal, massa, menos ruim, porque aí pelo menos tem uma equipe ali que está controlando os efeitos colaterais. Mas vamos falar da Maria, né? A Maria que foi lá no instrutor, não sabe nem o que é um ecocardiograma, né? Será que ela vai fazer um ecocardiograma? Será que algum dia vai ter alguém que vai dizer assim, Maria, para? Talvez já tenha até uma propensão a ter a insuficiência, nem sabe. Nem sabe. Existe a característica familiar, o padrão genético. Arthur, mas tu também não sabe o padrão genético. Que com esse uso e devido vai potencializar, né? Potencializa. Arthur, mas nem todo médico sabe. Não, tudo bem, nem todo médico sabe. Mas o que é que a gente faz? A gente faz um screening, né? O que é o screening? A gente dá uma pesquisada, né? A gente pede um exame, a gente pede para o paciente fazer um teste na esteira, né? O teste na esteira nada mais é do que um eletrocardiograma em exercício. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vai lá correr na esteira. Vamos ver como é que teu coração tá, né? Porque um usuário, né, como a gente chama, de testosterona em doses abusivas, ele vai ter algum tipo de insuficiência cardíaca. Pode ser moderada, pode ser leve. Quando você fala de dose abusiva, é uma dose muito alta ou é uma dose sem intervalo? Tipo assim, não são ciclos, né? Porque quando a gente fala de hormônios, são ciclos. Você faz um ciclo, depois você dá um descanso, não é isso? Dependendo do tratamento. Porque assim, o que é que acontece no bodybuilding? Aí depois eu levo para a vida nossa vida real, certo? No bodybuilding se trabalha em ciclos. Mas esses ciclos, que eu nem gosto muito desse termo, tá? Mas essas épocas, né, de utilização, elas ultrapassam estratosfericamente a quantidade de testosterona para uma pessoa comum. Qual é o objetivo disso, né? Quanto mais testosterona, maior a capacidade que eu tenho de desenvolver músculos. Isso é definitivo na ciência. Quanto mais eu te der, mais músculos tu tem capacidade de ganhar, independente da tua condição, quer dizer, independente não, mas quase independente da sua condição genética. Porque a testosterona tem uma capacidade enorme de sintetizar proteínas e favorecer o meio. Então, se você usar, você vai evoluir. Por isso que a gente vê hoje atleta com 130 quilos no palco se apresentando. Que é hoje um grande absurdo e não se esperava isso antes. E aí a gente leva para nós, né? Meros humanos, né? Aí o que é que a gente faz normalmente? A gente pode subir a dose, lembrando do teto, e você ter dali o acelerador, você melhorar dos processos, né?
tirar os critérios subjetivos, né? Respeitando os critérios laboratoriais. Massa, assim é para ser o jeito certo, beleza? Então, quando a gente faz isso, você vai melhorar praticamente de tudo. Do esporte, da vida social, da libido, da produtividade, do sono. Tudo que você estava teoricamente buscando, a gente quase consegue resolver tudo. Mas não é interessante você ultrapassar esses valores. Então eu posso achar para você um valor considerado legal e você usar. Ai, Arthur, mas hoje a ciência diz que o coração vai ser insuficiente. Tá, se a gente ultrapassa valores considerados normais, eu já aumento a chance do coração ficar insuficiente. Então, assim, se aumentar, testa o paciente. Ó, você está usando acima do valor. Vamos fazer uma ecocardiografia, vamos fazer um teste de esteira, vamos ver como é que está teu coração. Ah, Arthur, fiz todos os meus exames, tá aqui, ó, fui lá no cardiologista melhor da cidade, tá aqui, tá tudo perfeito. Dá pra gente fazer mais um pouco? Ah, olha todo o respaldo técnico que eu tenho, né? E aí você vai e deixa. Eu não gosto muito de trabalhar em ciclos no paciente convencional, porque ele vai ficar dependente do ciclo para ter a sua evolução. Então ele sempre vai esperar o quê? Um novo ciclo, né? E aí ele fica ali dependente meio que quimicamente, né? E aí eu fico no freio, né? Não, vamos baixar agora, né? Aí eu vou e baixo. Aí quando eu baixo, todo mundo fica tranquilo, porque quando eu baixo ele está no valor terapêutico. Aí não tem problema nenhum para ele, entendeu? Sim. O que não dá é assim, vai no médico, aí vai lá e dobra. Não deu certo não, era para tu ter ganho 15 quilos, tu não ganhou não, pois tá aqui outra droga, aí soma a droga. Não tá dando certo não, vamos trocar essa droga aqui por 2 dessas. E vai. Como se fosse um grande quebra-cabeça que não tem fim. Só que você só adiciona peça, você não tira, né? O que é que muito provavelmente vai acontecer com esse paciente? Muito efeito colateral, muita irritabilidade, dependência química ou psicológica ou social. Então, sabe, começa a não compensar. Eu faço uma analogia muito interessante, pelo menos que eu acho interessante, né? E que é assim, no esporte, no músculo, na estética, você paga com saúde. Quer dizer, se você abusar, a sua moeda de troca é a saúde. Então você paga com saúde para receber aquele corpo que você teoricamente gostaria de ter. Fechado? Então é uma moeda cara, não é? Sim. Só que qual é o problema? Tu não consegue comprar de volta a tua saúde. Ela é uma moeda que você só consegue vender, passar para frente. Ai, estou com meu coração insuficiente, agora eu vou comprar. Como? Tem como. Tem como. Então você só tem acesso quando você entrega a sua saúde. Você não compra de volta essa moeda, não existe isso. Então, infelizmente, quem abusa vai chegar em um ponto em que você, obviamente, não vai conseguir recomprar essa saúde. E aí o que é que vai acontecer? Dependente de medicamento, dependente de terapia, dependente de oxigênio, né? E aí que qualidade de vida foi essa que tu tentou comprar com saúde lá com os teus 30 todo aquele anos? músculo que você conquistou, já era. Você não vai conseguir fazer. E, Arthurzinho, assim, a grande polêmica da nutrologia, né, que a gente vê muita gente falando, é sobre essa questão que dá câncer, né? Sim. Que, porque o hormônio vai dar câncer. Então, é pelo uso indevido, né, que a gente está conversando, ou é porque realmente pode existir esse efeito colateral? Ou é um tipo de hormônio que pode ser mais Certo. propenso a isso ou não? É uma pergunta muito mais abrangente do que a gente conseguiria discutir aqui. Sim. Mas em termos resumidos, existem hormônios que podem gerar processos cancerígenos. Vamos para um clássico. Estrogênio na mulher. Pode aumentar, não pode? Câncer de mama, câncer de útero. Então isso a gente vê, isso a gente já sabe na ciência. A mulher que tem um cisto, não deve utilizar anticoncepcional. Isso a gente sabe. Mas não existe, por exemplo, relação da testosterona com câncer. Não existe. E as pessoas acham que existe, mas não existe. O que realmente mata, né, por ser assim mais objetivo, né, o que leva ao óbito são as doenças cardiovasculares. Tá? Então não existe relação comprovada de testosterona com câncer de próstata, por exemplo, que é o mais vendido, né, pelos sensacionalistas. Não existe, isso não existe na ciência, certo? Mas existe sim uma corrente que diz que o uso da testosterona pode gerar doenças cardiovasculares, foi o que a gente discutiu agora, mas também existe uma outra, e que a gente está vendo cada vez mais, que o uso correto, o uso terapêutico da testosterona, inibe doenças cardiovasculares. Então tá todo mundo na corda bamba, esperando quem ganha, né? Então assim, o abuso a gente já sabe que vai dar zebra. Então ninguém deveria prescrever o abuso. Sim. O que é que a gente está começando a perceber? Que o uso regular, o uso comprometido com exames de sangue,
reduz doenças cardiovasculares e incidências. Olha que legal. Então a gente está enfrentando agora meio com a dicotomia. Quem que vai ganhar essa guerra? Quem que ganhou com o Botox? A dermatologia? Todo mundo ganhou, né? Sim. Ninguém perdeu, na verdade. E é isso onde a gente quer chegar. A gente quer que todo mundo ganhe, né? Uma relação win-win, né? Como diz nos Estados Unidos. Todo mundo vai ganhar nessa história, contanto que a gente siga, né, o processo. Então isso é muito falácia, tá, Anísia? A gente hoje não tem embasamento científico para dizer que testosterona, oxandrolona causam eventos neoplásicos, né, cancerígenos. Agora, lembra que, eu não sei se vocês lembram ou já ouviram essa frase, uma frase muito bacana, que assim, invariavelmente o ser humano morreria de câncer, se ele vivesse 200 anos, né? Então assim, às vezes o câncer está ali instalado, né? Que é um processo mutagênico, as células vão se mudando e tal, e acaba desenvolvendo de forma aleatória ou não, mas a gente sabe que tem substâncias que prejudicam, né? O excesso de álcool, o excesso de drogas, né? O cigarro e tudo mais. Fast foods, né? Sol. Então, a gente sabe que isso existe, mas nos hormônios não, tá? Então não é porque você vai usar um hormônio que você vai ter câncer, não é assim. Porque se fosse assim, não se vendia, não se comercializava, né? Não existia testosterona nas prateleiras. É claro que existe todo um controle, né, para você usar isso, entendeu? Então não é verdade. Mas existem substâncias sim que causam e a gente tem que ter cuidado com elas, independente se é estética ou não, né? Então, calma, tem muita polêmica nesse assunto. E me diz uma coisa, dentro da nutrologia, quais são as áreas de atuação do nutrólogo? É assim, a nutrologia, eu acredito até que hoje, a nutrologia, ela meio que talvez tenha se perdido um pouco no caminho, no sentido de que tem muito nutrólogo, tá? Não estou dizendo que é todo mundo, que está extrapolando um pouco a área da nutrologia, tá? Tá adentrando em mundos que a nutrologia não o fez preparado para isso, tá? Mas nos cursos de nutrologia, nas especializações de nutrologia, nas residências de nutrologia, o que é que a gente vê? Que a nutrologia tem algumas áreas específicas. A nutrologia hospitalar, que é aquela que o paciente internado precisa de um cálculo, precisa de hormônio, precisa de proteína e tal, junto com a equipe de nutrição do hospital, essa é uma área. E existe a área de clínica, a área do ambulatorial, aquela que o paciente vai lá receber suplementação, vai tratar doenças metabólicas, síndrome do intestino irritável, né? Constipação crônica, diarreia aguda, diarreia crônica. Então a gente pode, com a nutrologia, fazer isso. Então assim, tudo que envolve doença metabólica. Só que a gente começou a perceber que existiam algumas áreas que estavam órfãs. Um pouco da medicina do esporte, um pouco da endocrinologia, naqueles conceitos e quesitos e critérios que a gente discutiu aqui. E acaba que o nutrólogo começou a fazer isso. Por quê? Porque a medicina permite que o médico seja responsável pelo que prescreve. Contanto que ele diagnostique, né? Então, assim, eu posso fazer um diagnóstico e tratar. Só que tem áreas que eu também não vou fazer um diagnóstico e tratar. Eu não vou operar um tumor no cérebro, apesar de ser médico, né? Eu não vou fazer um parto, né? Então, assim, pelo menos não deveria. Tá? Então, assim, a área se tornou muito ampla. E eu acho até que já extrapolou, talvez, um pouquinho do que a ciência nutrológica deveria fazer. Mas talvez muito por mercado, tá? Aí muito mais por desenvoltura do próprio profissional, que acabou achando ali alguns pontos. Longevidade, que nem é uma especialidade, tá? Então, assim, ortomolecular, que também já não é uma especialidade médica, categoricamente falando, entendeu? A nutrologia é uma especialidade médica, tá? Então, assim, acabou que meio que ficou misturado, sabe? Então, eu acho que daqui a pouco talvez tenha até uma certa nova regulamentação a respeito da nutrologia, que parece que o leque ficou muito gigante, entendeu? Mas, assim, a gente tem essa área de atuação. A gente pode tratar a obesidade, a gente pode tratar doenças metabólicas, a gente pode tratar a nutrologia do esporte, que não é uma especialidade, mas é um braço, é um segmento, tá? A gente pode tratar doenças gastrointestinais, contanto que a gente tenha respaldo técnico para isso, né? Eu não aconselho ninguém a sair por aí tratando tudo que acha que trata, né? Então, assim, não é muito bacana, entendeu? Então, assim, lá no teu consultório, tu não vai operar uma fratura de mandíbula, né? Não. Pelo menos não deveria, né? Então, assim, a gente precisa saber muito bem onde é que a gente está pisando, tá? Na nutrologia, o que eu vejo na minha resolução clínica ali do dia a dia, que eu também recebo muito paciente com acompanhamento psiquiátrico também, tá? Isso é muito comum. Não sou psiquiatra, não tenho formação em psiquiatria, mas normalmente a gente percebe muito. O paciente obeso, ele tem algum distúrbio de ansiedade. Então assim, Arthur, então tu prescreve tratamento para psiquiatria? Não, não prescrevo.
Mas normalmente eu tento fazer algum tipo de associação que valorize também o tratamento psiquiátrico. Engraçado que você entrou nesse assunto agora, em volta e meia na internet tem essas polêmicas, porque a obesidade é considerada uma doença, né? E não é todo obeso que se considera doente, não tem essa... O próprio obeso, às vezes, não tem isso em mente, Sim. né? E outras pessoas que não são obesas veem o obeso como como uma pessoa que está naquela situação porque não tem vergonha na cara, digamos assim. Sim. Escrevem isso na internet e tudo mais. Então, é algo ainda também muito carente de informação, né? Sim. O que eu vejo hoje no Instagram, a gente vê muita coisa boa, sabe? Mas a gente vê muita coisa que não precisaria estar lá, né? Porque, infelizmente, a gente vê algumas páginas no Instagram que estão ganhando fama por isso, né? Porque, assim, paciente obeso, isso é falta de vergonha na cara. Olha lá, olha o preguiçoso. É porque ele não foi para academia. Mas esquece que a obesidade é uma doença multifatorial. Né? O que é que significa ser multifatorial? Que ela tem algum componente de distúrbio emocional, distúrbio fisiológico, componente genético. Então, o que é que a gente precisa ver no paciente com sobrepeso e obesidade? Né? A gente precisa saber o que é está acontecendo primeiro, né? Fazer uma investigação. E aí condenam o uso de hormônios, não, de medicamentos muito famosos aí, como liraglutida, semaglutida e tal. Então, assim, tem muito sensacionalismo nisso, tá? Porque quando se faz uma alegação dessa de que o obeso ele é preguiçoso ou ele não quer fazer, normalmente está se buscando um nicho, que é o nicho de quem já treina, né? É o nicho de quem já está fazendo dieta, que conseguiu, né, fazer aquilo. Meio que renegando um pouco essa parcela da população que não consegue fazer isso sozinho. Porque, assim, a obesidade é uma doença silenciosa. Ela pode parecer saudável. Por quê? Porque ela faz um exame, né? Aí lá o generalista observa o exame, colesterol tá bom, diabetes tá boa, o rim tá bom, você é saudável. Mas será que você é realmente saudável? Então existem pesquisas por aí, no mundo afora, que falam assim, entrevistaram pacientes obesos. Falaram assim, você queria ser magro? 99% diz que sim. Então será que ele tá assim porque ele quer de verdade? Ou será que ele tá assim porque ele não consegue? E aí a função desses medicamentos, por exemplo, como o Ozempic, tá? É facilitar, entre aspas. Mas cobra um preço, existe efeito colateral para isso. Então nem todo mundo, Anísia, vai chegar assim e falar assim, não, Arthur, eu vim para cá só para tu colocar minha dieta aqui, porque a dieta lá do nutricionista talvez eu não tenha gostado, ou então o meu nutricionista pediu para colocar alguma coisa. Normalmente não vai dar. Porque ele já fez vigilante do peso, ele já fez dieta da lua, dieta da sopa, dieta do detox, dieta e nunca conseguiu. Será que é só isso? Será que é só a dieta, né? Será que ele não precisa de orientação? E aí é onde a nutrologia acabou ganhando o mercado, porque ela tenta abordar esse paciente diferente. Então, assim, de longe o paciente obeso ele é preguiçoso. Ele pode até estar preguiçoso por muitos motivos. Porque a testosterona baixou, porque o estrogênio está ruim, porque ele está com muito sobrepeso, porque quando ele vai praticar exercício ele tem vergonha. Tem muito paciente que chega no consultório e fala isso, Arthur, eu tenho vergonha de entrar na academia. Aí algum desavisado podia falar assim, mas você tem que ir, né? A academia é que vai te emagrecer. Sabe o que é que eu faço para esse paciente? Falo assim, vamos negociar nós dois aqui, o que é que dá para tu fazer? Ah não, Arthur, eu moro perto de um parque. Posso dar uma volta no parque? Posso. É porque eu gosto de ir de manhã porque não tem ninguém. Aí ninguém me vê, eu não me sinto mal. Combinado. 1 hora de caminhada no parque. Aí, Arthur, quantas vezes por semana? Aí é onde eu entro com o meu radicalismo, né? Todo dia. É de domingo a domingo. Ah, Arthur, você quer... Cara, começa. Ah, não vai conseguir 1 hora? Faz meia hora. Daqui a pouco é 45, daqui a pouco é 60, daqui a pouco a balança está com menos 20 quilos, daqui a pouco ele vira triatleta, como já aconteceu no meu consultório. Paciente que perde 60 quilos, virou triatleta. Como assim? O cara com 150, baixou para 90, comprou bicicleta e vai fazer triatlo ao redor do mundo. Maravilhoso, né? Demais. Mas é isso que a gente precisa, entendeu? Precisa saber propor. Aí o paciente chega e fala assim, não, você tem que fazer crossfit. Calma, cara. Vai devagar, entendeu? E também acho que tem que ter uma questão de autoconhecimento, né? Claro. Do tipo de exercício que você se identifica mais. E Arthurzinho, a gente tá chegando aqui. Arthurzinho, gente, eu não consigo chamar ele diferente. Pode chamar. Afinal, a gente se conheceu em 2003 ou 2004. 2003, né? Então, gente, Arthurzinho pra mim. Mas é Dr. Arthur Carvalho. Eu achei esse bate-papo, assim, fundamental, muito interessante.
E o envelhecimento, ele vai acontecer de qualquer forma, mas resta a gente a saber gerenciar esse envelhecimento. E uma das questões também é essa questão sistêmica, né? Então, Claro. é muito importante a gente ver isso como um todo. Quero agradecer. Que pena que acabou. Mas Tem muito assunto, deu pra ver que é muito amplo. Muito amplo. É muito amplo. Né? Mas que alcance aí a maior quantidade de pessoas que a gente Tomara. consiga com esse bate-papo, que foi extremamente informativo, deixou muito claras as informações sobre essa questão hormonal, né? Que precisa haver essa diferenciação da reposição hormonal também para a questão estética. Eu acho que, de repente, a gente pode pensar no bate-papo parte 2. Bora, eu tô aqui. É isso aí, eu pessoal. fico às ordens. Espero o convite. Será sempre bem-vindo. Obrigado. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi muito elucidativo. Ele conseguiu explicar muito bem vários temas, inclusive polêmicos. Então a gente deixa esse espaço aqui, esse canal, para que vocês possam mandar sugestões, tirarem dúvidas. Que se existir alguma dúvida, pode procurar o Dr. Arthur na rede social dele. Também entrar em contato com a gente, que a gente vai ter prazer em fazer esse meio de campo aqui para poder mais pessoas serem beneficiadas com esse conteúdo. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar aqui no seu like, tá bom? Até a próxima!